Bem-vindos à primeira semana da literatura brasileira. Bom, eu já chego com uma ótima notícia para todo mundo que se inscreveu aí nesse evento, porque além dos 4 episódios que vão ser liberados aqui, vai ter mais um. E esse já começa por esse mesmo que eu tô falando, é isso mesmo. Na sequência aqui, já vai ter uma introdução. Com a repercussão do evento, o que eu fiz? Chamei aí uma pessoa muito especial para falar pra gente de literatura. É a doutora em educação, mestre em literatura, Berenice Garcia, uma catarinense apaixonada por livros. Eu aprendi muito com ela nesse bate-papo, ela aceitou o desafio. Então, além dos 4 episódios, hoje nós vamos liberar o primeiro, tem essa introdução. Então, na sequência que agora você vai ver esse bate-papo muito gostoso. Eu fiquei com vontade de ser estudante de letras para poder estudar toda essa história da literatura brasileira. Vocês vão amar, foi incrível, foi muito gostoso. Então eu vou compartilhar com vocês o que a gente já está chamando agora aqui de introdução à literatura com a doutora Berenice. Aproveitem e não esqueçam, acabou esse vídeo aqui, vão assistir já o primeiro episódio que está liberado aqui na sequência, tá bom? Um beijo e até mais. E não esqueçam de colocar aqui nos comentários quem são os escritores preferidos, qual que é o seu escritor preferido. E durante o evento vão compartilhando a opinião de vocês, a gente quer ver. O que nós queremos aqui é uma discussão saudável, crítica em prol da literatura, tá bom? Claro que, Lília não falou desse autor, não falou desse autor. Gente, é a semana da literatura. Se fosse para falar de todos os autores, talvez a gente precisaria do mês da literatura. E quem sabe, porque a gente não esperava tanta repercussão com esse evento. Obrigados a todos mesmo que compartilharam, que convidaram os amigos. Esse evento tá lindo e ele não seria tão bonito se não tivesse vocês aqui. Gratidão em nome de toda a equipe. Então, se liga aqui no bate-papo. A gente sabe que em 1500, né, os textos eram feitos principalmente pelos viajantes, os missionários, os portugueses. E aí, assim, surgiu aqui um debate sobre, quando a gente, né, fez aí gravou o conteúdo da Semana da Literatura Brasileira, se isso a gente pode considerar que esses textos eram mais portugueses, né, o português de Portugal, do que originalmente, assim, um texto brasileiro. Aí a gente queria que você desse a sua opinião pra gente. Então, a gente precisa compreender que, para que a gente pudesse trabalhar com a história da literatura brasileira, né, houve a necessidade da criação de uma linha do tempo, né, para que as pessoas pudessem, então, conhecer o seu país por meio da sua literatura. Existem várias formas de você conhecer a história do seu país, mas a história da literatura brasileira, ela foi marcada, então, por teóricos contemporâneos, um deles que eu considero muito importante, que é o Alfredo Bozzi, que escreve um livro chamado História Concisa da Literatura Brasileira. Então, o que ele faz? Ele vai nos apresentar de uma forma didática essa construção, essa estrutura. Então, em 1500, nós não podemos considerar que esses escritos, né, estivessem ligados à nossa cultura nacional, ao Brasil, porque ainda nós não tínhamos uma característica, nós não tínhamos uma definição ainda como um Estado, principalmente um Estado livre, que vai acontecer, né, lá em 1822 só. Então nós temos mais de 300 anos até chegar perto de uma possibilidade de ter uma identidade mais específica, né? Então essa identidade nacional, ela vai nascer, nós vamos ser descobertos, né, entre aspas, em 1500, mas essa identidade ela vai se construindo à medida que nós vamos tendo pessoas que vêm para o país e que vão conjugando essas culturas europeias e depois as culturas nacionais. Então, não dá para a gente tratar esse período como literatura brasileira, mas sem dúvida ela é uma semente para esse processo. Isso é claro. E como nós temos que estudar a história da literatura para compreender a nossa cultura e de onde a nossa cultura literária vem, é que se cria essa linha do tempo quando se pensa em história da literatura brasileira. Então a gente estava mais ou menos certa no nosso pensamento, que a gente rolou essa discussão. E em qual momento, assim, claro, como você falou, né, tem que ter essa linha, né, mas assim, de uma maneira, não sendo tão à risca com essa linha, de qual período que você acha que dá para dizer, assim, que ficou, assim, que você pode dizer que era brasileiro mesmo, que era uma coisa daqui mesmo, do nosso país? Atualmente a gente não poderia mais nem falar, né, numa situação tão ensimismada, né? A gente hoje vive num espaço muito globalizado, né? Também pensei nisso quando você estava falando, porque a gente vai depois foi recebendo influências de outras culturas, né?
E quanto mais nós estamos abertos para essas entradas de novas culturas e também conseguimos levar a nossa para além, isso vai dando uma característica bem diferente do que era aquela característica mais fechada, né? De uma literariedade que marcava especificamente um tempo, um país, uma história. Todavia, eu entendo que nós partimos de uma crescente, né? E hipótese nenhuma eu desmereço todos esses documentos, né? Por exemplo, a gente não pode esquecer da Carta do Pero Vaz e Caminha, que ela vem como um documento histórico, depois migra para estudos da literatura, né? Tudo isso teve um papel preponderante, extremamente importante, né? Mas eu acho que o Brasil começa a se configurar mais, né, como país, quando ele já consegue ter aqui uma população razoavelmente leitora, e isso demora, né? No Brasil, a gente vai ter o primeiro romance publicado em 1844, né, que é a Moreninha, primeiro romance que nem é um romance apresentado do jeito que ele é apresentado hoje, né? Ele era um folhetim diário, semanal, ou quinzenal que saía para as pessoas lerem, né? Eu entendo que um período que pode ter sido assim que com mais força tenha começado a construir uma identidade seja o período do romantismo brasileiro. Sem hipótese nenhuma negar toda a importância de Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que se estabeleceram no período Arcade brasileiro. Sem dúvida, foi toda uma construção. Então, seria injusto, né, com aqueles que também participaram dessa construção. Mas parece que o romantismo brasileiro, ele começa a buscar, a tentar dar uma cor nacional para... Todos eles caminharam para isso. Mas como nós construímos clássicos, né, como nesse período nós vamos ter grandes clássicos da literatura, né, que comumente nós chamamos de cânones literários que constroem essa linha do tempo do nosso processo de literatura, eu entendo que talvez o romantismo tenha sido aquele que mais se aproxima, não desse começo, mas alguma coisa mais estruturada, né? Ah, então, legal. Muito, muito boa essa tua colocação, porque foi um ponto forte da discussão aí do nosso debate informal, né? E depois, assim, ó, nessa semana da literatura brasileira, a gente vai citar aí muitos escritores, né, de todos os movimentos literários brasileiros. E na sua opinião, assim, porque, assim, esse evento, né, claro, a gente pelas inscrições viu que chegaram muitos estudantes de letra, professores também, né? Mas o nosso maior público aqui, eu acredito pela nossa base de e-mail e de contatos, são de escritores e escritoras, ou tanto de profissionais já como iniciantes, né? E a gente queria a sua opinião, sabe? O que os novos escritores têm para aprender, por exemplo, com o José de Alencar, que no dia 1º de maio aí marca a data de nascimento dele, que parte dessa data aí do Dia da Literatura Brasileira. E não só José de Alencar, né, Machado de Assis, porque Lima Barreto, porque a ideia desse evento é isso, é para os escritores entender que é importante a gente aprender com esses clássicos, né? Isso, tem 2 livros que eu gosto muito, um do Ítalo Calvino, que chama Por que Ler os Clássicos, e depois também tem um outro livro que chama Por que Ler os Clássicos para as Crianças, né? Ah, que então, legal. Esse eu vou querer. É importante que nós possamos compreender que as influências que chegam, principalmente para os escritores e até para os escritores mais jovens, né, eles vêm com uma estrutura, com uma perspectiva muito, às vezes, fechada do processo de construção literária. Nós sempre costumamos ouvir falar, né, que um escritor sempre se baseia no outro, que um artista sempre se inspira no outro, que existe a questão do encantamento. Aliás, qualquer profissão, ela nasce de uma inspiração, né? Eu diria que os clássicos, eles têm um papel preponderante no que se refere a você conhecer a cultura do seu país, a cultura do seu povo e a cultura mundial. Então, por exemplo, eu não entendo que um escritor, né, em formação desconheça, por exemplo, a Odisseia, né, do Homero, que teria sido esse livro que teria desencadeado todos os outros processos. E nesses estudos mais contemporâneos, quando a gente pensa em intertextualidade, em hibridismo, né, nós vemos que aquele escrito, né, do Homero lá naquele tempo, lá da antiguidade, ele chega para nós e a gente encontra muito referencial desse livro
no que é contemporâneo. Então, qual é a influência do clássico? A influência do clássico é em perceber, né, como muitas coisas se repetem na cultura. E os clássicos também nos compõem como pessoas e seres humanos para conhecer essa história, né? E um escritor, o que é? O escritor é um homem do seu tempo, só que ele tem que olhar para trás com os olhos, né, daquele tempo. Então, às vezes, vem muita crítica. Para que ler José de Alencar? Nossa, para que ler Machado de Assis? Bom, Machado de Assis é meio indiscutível, né? Se nós quisermos estudar a teoria da literatura mundial, pegar todos os compêndios dos manuais de teoria, o Machado de Assis, sem nunca ter tangenciado essas coisas, ele faz tudo isso. A semelhança do José Saramago, do Guimarães Rosa, enfim, né? Então, a influência desses escritores, como o Alencar, que você refere, ele é essa percepção de que você consegue conhecer o seu país a partir daquelas vozes. Eu me lembro muito jovem lendo Senhora e ficando muito braba com o final do texto. Eu não vou dar spoiler aqui, pode ser que tenha gente comigo, né? Fiquei muito braba com aquele final daquele texto. E depois, quem está ouvindo vai ler o livro para entender por que eu não fiquei tão satisfeita, muito jovem, devia ter meus 14, 15 anos naquele período, né? Mas depois, conhecendo um pouco do que era o país na época, dá para entender por que aquele escritor se manifestou daquele jeito naquele tempo. E assim com tantos outros escritores, né? Se a gente for pensar no que é contemporâneo, né, nós não vamos ter hoje um escritor que vai construir uma história à base da Moreninha, por exemplo, de Joaquim Bernardo Macedo. A Moreninha, ela era uma menina de 15 anos daquele tempo, né, de 1800, né? Se hoje alguém fosse escrever uma história de uma Carolina, outra qualquer, com certeza não teria aquela trajetória, ela talvez não se casasse aos 15 anos, né? Ou o cenário que lá se mostrasse não seria esse cenário maravilhoso de tudo perfeito, de um mundo ideal, né? E quando eu me referia a entender que o período romântico no Brasil, né, o romantismo brasileiro tinha muito essa marca, porque ele vai se dividindo em vários momentos. E a gente percebe uma evolução, inclusive, da cultura nacional, da cor nacional, das situações que aconteciam politicamente no Brasil daquele período. Então, a gente vai notando por que os escritores faziam aquelas produções. Então, os escritores contemporâneos, né, com que olhar eles devem olhar para os clássicos, né? Com um olhar de curiosidade, de entendimento, né? Eu acho que as estruturas dos clássicos são muito interessantes, porque talvez a gente as tenha que desconstruir, não tanto para Mas é verdade. A né? forma da narrativa, a forma como eles fazem a descrição, a prosa, eu acho que são muitos elementos ali para eles aproveitarem, né? Principalmente para quem está num processo novo aí, porque eu também incentivo muito, porque eu entendo assim, ó, que eu incentivo muito os escritores a buscar algo original para a carreira dele. Porque tudo que a gente percebe dos clássicos, dos best-sellers, sempre teve uma originalidade por trás disso, né? Você citou o Saramago, o que é mais original do que quando a gente vai ler o Saramago, né? A escrita dele, o texto dele. E a gente incentiva isso. Só que como é que ele vai saber o que é original se ele não estudou o passado? Eu falei, às vezes você está produzindo alguma coisa que, como você falou, ele nem percebe, são das referências dele. Então, outra coisa também que a gente incentiva, é claro, eu sempre puxo para o marketing, né? Que é onde é a minha praia, que é até para observar como esses escritores trabalhavam no marketing deles na época. Porque hoje a gente tem os escritores que não querem escrever um artigo, não quer liberar um conteúdo, o meu livro, não. E a gente sabe, como você falou, dos folhetins, né? O Machado de Assis, mais de 600, então eles publicavam as crônicas, mais de 600 crônicas, e hoje o autor, eu percebo muitos escritores estão começando... acha que fazer um post nas redes sociais já é bastante, sabe? Eu falo, gente, eram folhetins, eram conteúdos gratuitos para um monte de gente, e eles iam fazendo o próprio marketing dele, um marketing de guerrilha da época, não tinha as redes sociais, mas eram assim que eles se tornavam conhecidos, né? De publicar aos poucos e tudo mais. Então é legal você falar isso porque você dá o ponto de vista aí da história da literatura. Então, né, tem um ponto de vista do marketing que eles também devem observar, porque muitos só foram fazer sucessos, né, Berenice, depois que morreram, né, tiveram sucesso póstumo. E então é importante analisar a trajetória deles, por que as obras
são traduzidas e relidas e estudadas, tão estudadas, né? Isso que você está trazendo é bem significativo, porque quem tem dado conta, na verdade, de muitos escritores que haviam sido esquecidos ou que não tiveram o valor que deveriam ter tido na época, são professores de literatura, são mestrandos, doutorandos na área, que às vezes vão pesquisar a vida de um desses escritores e descobrem toda uma obra fantástica que estava guardada, que estava escondida, né? Verdade. Então, isso é uma discussão bacana de fazer, porque não existe só aquilo que tá colocado nessa linha do tempo a qual eu me referi anteriormente, né? Nós temos que entender que tem dois caminhos, né? Nós precisamos sim conhecer a linha do tempo, saber quem nós somos e para onde podemos ir, mas nós não podemos esquecer que muitas vezes a escola didatiza muito a literatura. Então, os livros didáticos, né, alguns professores, no meu tempo, obrigavam a gente a fazer os livros e fazer aquelas fichas de leitura enormes, com 30, 40 perguntas, né? A gente não lembrava nem mais quando terminava qual era a pergunta primeira, né? Mas... E era tenso, né? Não era só voltado à história, era uma tensão respondendo. Isso. Então, quando eu trabalhei durante muitos anos na educação básica, a minha formação primeira, né, eu trabalhei quase 20 anos só na educação básica, depois que eu ingressei na universidade, posso fazer mestrado, né? Então, o que eu percebi nesse período que eu estava dando aula no ensino médio e depois na universidade? Que nós temos que conhecer a história da literatura, eu não discuto, mas o que está faltando, talvez, em alguns momentos, eu percebo, é o texto. É importante, sim, saber quem é o Machado de Assis, a história dele, porque é uma referência imensa para a leitura da obra dele. Todavia, nós temos que ler o texto dele. Né? E às vezes falta talvez uma percepção disso, porque durante muito tempo estivemos atrelados a avaliações, estivemos atrelados, por exemplo, a vestibular, né? O vestibular obrigava a se ler livros e tinha que se conhecer os livros, então nós estamos também trazendo isso para a escola, porque, claro, é o papel da escola, né? Não é uma crítica aqui pela crítica. Eu só acho que nós temos que sempre, junto com esses compêndios sobre a literatura, nos debruçarmos para a literatura. Então, eu penso que um pouco falta isso. Às vezes, os alunos conseguem, de forma decorada, dizer para nós, desde 1500 até 2020, na linha do tempo da literatura brasileira, mas não talvez tivesse tido tempo de fazer a leitura de um conto daquele autor. Entendi. Se nós não conseguimos ler o romance todo, né? Porque ler um romance do Machado de Assis pode ser um projeto de um ano todo numa escola, né? Ou trabalhar os poemas do Gonçalves Dias, naquele período lá, que o Brasil estava se redescobrindo, né? E pode ser um projeto de um bimestre inteiro, né? É verdade, então, é verdade. Muitas vezes nós queremos trabalhar muitas coisas e esquecemos que talvez trabalhando uma só, a gente consegue tangenciar todas as outras, por aproximação, por afastamento, né? Então, eu acho que essas questões a gente precisa porque aí cria... repensar. É muito legal o que você falou do teu ponto de vista, não tinha parado para pensar nisso, porque cria um amor, né? Cria uma aproximação, né? Não cria aquela coisa de, tem que estudar. A minha filha tem 9 anos e eu passei pelo processo dela de alfabetização, e ela tem essa coisa com os livros, é claro, eu trabalho com livros desde 2008, e assim, ela tem uma paixão pelo Maurício de Souza que as amiguinhas dela que não entendem. Então, assim, ela desde os 2, 3 aninhos ia comigo nos eventos em São Paulo, e eu tive a oportunidade de trabalhar para algumas editoras que lançavam os livros dele. Então, ela sempre, desde nova, a gente lendo para ela o gibi e tal. E aí, quando a gente, né, de São Paulo, chegou aqui em Santa Catarina, né, quando ela tinha 8 aninhos, ela levou para uma festinha, as meninas levaram brinquedos e tal, e ela levou os gibis. Ela levou, acho que 10 gibis para dar de presente. E as meninas com Barbie, com brinquedo, ninguém deu bola pros gibis dela. E ela deixou do lado da piscina lá na festinha, e como ninguém pegou os gibis, ela trouxe de volta. Essa história me marcou muito. Ela trouxe de volta esses gibis, e ela falou assim: mãe, eu trouxe de volta porque eu levei e ninguém deu bola. Ninguém sabe a importância do Maurício de Souza, ela disse, sabe? E eu fiquei tão emocionada com aquilo, porque você vê assim, sem perceber, ela no meio dos livros, é um gibi, é um papel, uma coisa simples, não é um brinquedo, não é uma coisa tão, né,
hoje, né, elas têm o iPad, a tecnologia com elas, e ela é apegada, assim, ó, eu tenho que brigar com ela porque ela vai com o gibi pra jantar, assim, sabe, e ri muito. Então, assim, esse amor que talvez que eu criei com ela por conta do trabalho, sem perceber com o Maurício, na parte quando a gente está no ensino médio, quando a gente está próximo aí dessas literaturas, também pode ser apresentado para a gente assim, né? Eu lembro que quando foi apresentado essa literatura, ela era apresentada de uma maneira tensa já, né? Tipo, é o livro que vai cair no vestibular. É um livro... Para os professores, eu tive professores que falaram assim, ó, você nem vai entender. Né? Então você já recebe a obra com uma carga. Então eu achei muito bonito isso que você falou, Berenice. Acho que para todas as pessoas que vão ouvir esse evento, entender que a gente quer uma paixão, né? Falar desses autores. Machado de Assis mesmo, acho que quem estuda e lê ele já tem um brilho no olhar, assim, diferente, né? Isso, eu queria fazer duas colocações na tua fala. Me ajuda a não esquecer. A primeira que faz referência a um escritor que eu acho que é o grande precursor da literatura infantil no Brasil, e depois falar para você sobre a importância da literatura infantil, juvenil no Brasil atualmente, né? Muitas vezes, quando a gente vai para a escola, principalmente de educação básica, mais especificamente o ensino médio, tem um compromisso com o currículo, e tem que seguir o currículo. Eu fui professora e entendo que a questão organizacional numa instituição é extremamente importante, né? Então, o que eu percebo, né? Que muitas vezes nós ficamos só estudando. Eu acho importantíssimo estudar os clássicos, mas existe uma forma de você estudar os clássicos e fazer ponte com o que é contemporâneo. Então, a minha dissertação de mestrado, ela discutia justamente isso. Como que eu poderia levar a literatura brasileira para dentro da sala de aula, tangenciando a história da literatura, mas com romances contemporâneos. Então, a minha dissertação de mestrado versa sobre a intertextualidade, né? Esse diálogo do romance clássico com o romance contemporâneo do mesmo tema, né? E isso eu acho que é muito legal para a gente fazer na escola, e a minha dissertação concluiu fazendo essa ponte. Eu levei para a escola na época que eu trabalhava e apliquei a pesquisa lá, né? E a segunda coisa que você traz é o encantamento e a formação de leitores, né? A razão pela qual a tua filha gosta do Maurício de Souza ficou clara, os filhos da gente nos acompanham muito, a minha filha é uma grande leitora, eu sempre brinco, ainda bem, né? Ela diz para mim que não fui eu que incentivei, que quem incentivou foi a professora da escola de educação básica, mais ainda fico feliz, porque era uma grande amiga minha, e eu fico mais feliz por isso, né? Que a escola realmente tem esse papel. Mas eu gostaria, se fosse possível, falar um pouquinho do Monteiro Lobato, e do papel do Monteiro Lobato, porque nós conhecemos a produção do Lobato, mais de 30 livros, né? E só que nós conhecemos o Lobato primeiro só na face da literatura infantil. Ele tem toda uma obra, entre aspas, para adultos, extremamente importante, né? Mas o Monteiro Lobato, no meu entendimento, foi um dos escritores no Brasil que foi o precursor do intertexto, porque ele vai dialogar com toda a literatura universal. Né, ele vai buscar nos contos de fada europeus, ele faz uma visita ao Oriente, né, ele revisita obras clássicas, por exemplo, uma obra do Júlio Verne em muitos momentos, né, Viagem à Lua, enfim, né, e o Lobato, ele vai ter um grupo de leitores. Eu acho que aí pode ajudar um pouquinho nessa questão que você traz, né. O Lobato tem um grupo de leitores muito assíduos. Eu, por exemplo, comecei a ler pelo Monteiro Lobato no livro inicial dele, que é Reinações de Narizinho. Então, e junto comigo, muitos autores jovens, né, que também começaram a escrever no período, né, entre os últimos 20 anos, por exemplo, vamos trabalhar assim, eles revisitaram a obra do Lobato. E eu entendo que hoje existe uma literatura brasileira contemporânea muito rica, de autores para literatura adulta. Eu não gosto de falar muito assim, porque eu acho que literatura é uma coisa só, mas há textos que são mais interessados aos adultos. Nós não vamos dar, por exemplo, Memórias Póstumas Brás Cubas para sua filha, de 9 anos, ainda, né? A não ser que, claro, ela possa já ter essa capacidade, mas normalmente a gente faz um pouquinho de escolhas, né? E a literatura infantil juvenil brasileira, atualmente, ela é uma das mais competentes do mundo, se não for a mais competente.
E aí vem um pouquinho, por que ler os clássicos, né? Esses autores todos que hoje, nesses últimos 20 anos, estão fazendo sucesso, foram muito leitores do Monteiro Lobato, né? Isso, eu tenho uma amiga minha que trabalha muito com literatura infantil e juvenil, uma professora da universidade, a professora Sueli Canhete, e ela trouxe isso. O resultado desse revisitamento dos clássicos é que vai compondo um novo grupo de escritores contemporâneos, né? E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a fazer uma leitura nesse âmbito, fiquei bastante surpreendida como eu encontrei esses referenciais. Então, Lobato, a parte de todas as discussões que há sobre ele, algumas discussões que eu acho que não são pertinentes, né, sobre racismo e outras coisas que eu acho que a gente precisa se aprofundar para poder emitir juízo de valor nesse âmbito, ele teve esse papel. E ele é um escritor, né, que fica num momento entre o modernismo na história da literatura e ele extrapola, ele evolui nesse aspecto e é lido até hoje, né? Então, hoje nós temos escritores de muita qualidade na literatura infantil, né? Foi o precursor, assim, né? Aí você falou agora do modernismo, né? Eu acho que era legal, talvez, a gente já engatar nisso, assim. O que você acha que representou, assim, na sua opinião, por tudo que você já estudou, por tudo que você já leu? O que representou esse movimento para a literatura? Esse movimento, ele vem, isso é corrente, né? Não estou falando aqui nenhuma novidade, né? Ele vem quebrar aqueles padrões que foram pré-estabelecidos. Então, o outro momento mais importante, remetendo até aquela pergunta que você fez inicialmente, né? Chega agora, com os modernistas, né? Então, teve o início de uma cor nacional com os romancistas, os dramaturgos e os poetas românticos, do período romântico, mas a grande quebra de identidade chega agora, então, com o período modernista, né? Década de 20, depois 40, 50, e a gente não tem um fim nisso tudo. Como eu falei para você, é uma linha do tempo, né? Então, eles vão fazer uma ruptura muito severa, e eles não vão fazer uma ruptura severa só no conteúdo, eles vão fazer uma ruptura severa na forma, né? Basta pensar no Macunaíma, Amar, verbo intransitivo, né, e tantos outros textos que a gente poderia referenciar aqui, Menotti Del Picchia faz uma quebra significativa, e quando a gente pensa em contos e crônicas, mas principalmente o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade, esses dois, eles vão, então, instituir, sim, uma situação de desacomodação, e eles vão abrir muitos caminhos, né? Então, a partir dessa desacomodação que eles vão gerar, as pessoas vão sentir hiatos e vão perceber brechas para poder evoluir e criar uma literatura mais com a cara do Brasil, né? Eu não sei se existe uma cara do Brasil, eu prefiro achar que não, eu acho que nós somos todos e somos muitos, é por isso que nós somos um país tão interessante, a par de todas as mazelas enfrentadas no nosso cotidiano, verdade, né? Muita briga, muita falta de transparência, muita polarização de ideias, mas isso também nos caracteriza como um povo que dialoga, que briga, que vai atrás dos seus direitos, né? E eu acho que esse período trouxe isso. Esse período também rompeu com a forma, né, como eu falei, e teve um momento, a partir desse rompimento, que foi de retomada. Então, é bem paradoxal. Você rompe, mas depois você retoma, né? Porque você precisa ter uma identidade. Então, você começa a fazer toda uma criação, e aí nós vamos ter, a partir dessa liberdade, nomes magníficos da nossa literatura, né? Que é Clarice Lispector, que é o João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, porque estavam livres para criar, né? Não mais amarrado àquelas instituições que impunham essas estruturas paradigmáticas, né? Essas pessoas vêm e vão criando esses espaços maravilhosos para a literatura, né? Que nos vão brindar com autores super bacanas que hoje, né? Que é fruto de tudo isso, o Cristóvão Tesa, o Rubem Fonseca, né? Ana Miranda, que eu adoro a obra da Ana Miranda, né? E outras tantas, né? Conceição Evaristo, Adélia Prato, enfim, né? Tanta gente, né? Marta Medeiros, pessoas que, a par de nós gostarmos ou não, muitas pessoas, eu não gosto por causa sempre disso, muito particular, né? Eu gosto desse. Não importa, né? Mas hoje nós temos uma Constituição, nós temos autores fantásticos no Brasil, né? Com a partir de toda essa liberdade, essa ruptura que nós conseguimos a partir, né, de todos esses movimentos que vão acontecendo, né? É importante a gente fazer uma diferença grande também na questão do movimento literário.
movimento literário não é alguma coisa de momento, não é alguma coisa de grito na praça, né? Não é nenhum movimento de pontual. A literatura brasileira ela vem evoluindo a cada publicação, né? A cada prêmio Jabuti, por exemplo, que não sei se podia citar aqui, mas claro, enfim, claro, né? Sim. Escritores magníficos, né? A gente vai lá olhar, se apaixona, né? Então, se apaixona na acepção da palavra, na questão da forma, do conteúdo, de como esse autor trabalha com as suas ideias, com os seus pensamentos, né? Então, o Brasil é esse país cheio de dificuldades, mas também cheio de oportunidades, né? E a própria, você né? falou do Prêmio Jabuti, né? O próprio Prêmio Jabuti, a Câmara Brasileira do Livro, a CBL, vem se transformando, né? A gente, ano passado, com essa homenagem linda que teve para Conceição Evaristo, eu estava lá no evento, foi muito bonito, eu fiquei muito emocionada. Então, você vê que antes eu percebia, assim, que tinha aquela coisa de homenagear, muito aquela coisa póstuma, né? E hoje não, a gente, que nem o Rubem Fonseca, a gente teve muitas homenagens para eles em vida. Então, eu acho que eu percebo hoje, assim, essa valorização da nossa literatura, da nossa cultura, como você falou. Apesar de todas as barreiras que a gente tem em relação à educação no país, a gente percebe, assim, que vem muitos escritores que querem se tornar um escritor e tem a barreira do idioma mesmo, do português, de não ter habilidade com as técnicas de escrita, e tem a questão do marketing, ou seja, tem tantas coisas, né, que nem quando a gente foi falar dessa semana, a gente foi falar dos escritores, por que os escritores brasileiros têm essa dificuldade de fazer sucesso internacional. Aí na nossa pesquisa aqui, a gente foi ver, bom, a questão do idioma é a primeira barreira. Então, as pessoas não leem português, né? O nosso idioma não é um idioma, né? Não é o inglês, não é o espanhol, não é o italiano. O nosso idioma tá lá embaixo, né? Então, aí quando a gente vai conhecer, como você falou, quando vai estudar, a gente tem uma melhor compreensão das coisas e até uma aceitação, né? Preconceito linguístico, a gente vai ficando mais aberto, assim, né? O português, ele não é tão falado, né? Como o espanhol, o inglês, enfim, né? Mas ele está à frente de muitos outros idiomas de países, né? Com muito mais reconhecimento mundial, né? Mas eu acho que essa aproximação, como nossa língua é uma língua românica, se aproxima muito do espanhol, né? Por ser românico, italiano e tudo mais, nós temos uma possibilidade de inserção também pela língua portuguesa. Tem havido um pouquinho mais de vontade de conhecer a nossa cultura em função da nossa língua, né? Mas sim, eu entendo que os escritores, né, eles têm sim essa barreira, e também você que trabalha com isso, a distribuição dos livros, né? Porque muitos autores, eles fazem as produções, mas têm a dificuldade da distribuição de livros. Mas tem uma autora especificamente que eu acompanho muito de perto, que é uma poeta, ela é de Joinville, joinvilense, né? Mas eu sempre trago como um expoente da poesia brasileira, né? Isso, e ela conseguiu, tem uma produção, sim, uma produção de livros editados, né, e físicos, mas ela tem, eu acho que eu quero trazer o exemplo dela, mas há outros tantos exemplos, né, o nome dela é Patrícia Claudine Hoffmann, e ela tem uma página, né, e nessa página ela vai colocando os poemas, e ela conseguiu crescer muito em termos de leitura a partir dessa página, e eu tenho percebido muitos escritores contemporâneos, jovens escritores fazendo isso. E o que facilita para nós que trabalhamos com a literatura, né? Nós podemos levar para a nossa escola, né, para a nossa sala de aula, para a nossa universidade, esses sites de uma forma muito mais prática. Eu não vou poder passar por esse encontro nosso sem falar do momento que nós estamos vivendo agora, né? Sim. E como eu converso com você agora, a universidade que eu trabalho, eu converso com meus estudantes com uma ferramenta semelhante a essa, né? E eu tenho, claro, como todo bom professor de português, não só essa biblioteca aqui atrás, mas muitas coisas baixadas, né? Ou que eu posso buscar imediatamente. Então, eu me lembro muito de estar indo agora, começo do ano, né? Eu tenho uma malinha que eu puxo os livros e levo para os alunos para mostrar. Agora, eu entro na internet e imediatamente mostro para eles. Aí você pode dizer assim, professora, mas lá na escola, lá na universidade da professora, não tinha isso? Tinha. Mas como você tinha que dar conta de outras relações do presencial, você não fazia tanto uso. E agora não, agora é imediato. Os alunos postam links nas nossas falas e a gente vai conversando. Então, esse momento da pandemia, ele veio
se a gente for olhar, tem quase só coisas ruins, né? Mas uma coisinha boa ele trouxe é essa perspectiva dessa relação mais imediata com as tecnologias de informação e comunicação. Então, todos os clássicos estão à disposição nossa, muitas vezes em plataformas, né? Apesar que a grande maioria de nós que gostamos de livro, nós gostamos do livro físico, né? Eu tenho dificuldade de ainda me desvencilhar. Mas tem o Kindle, professora. A professora pode baixar. Não, eu ainda tenho, né, os livros físicos, os meus alunos ainda têm os livros físicos, né, os meus estudantes, mas eu acho que esse momento é um momento ímpar para que nós possamos perceber também quanta coisa boa talvez surja, né, desse período de reclusão. Já tem 2 autores que eu tenho feito contato, que já estão com produções quase, que já estavam a caminho, agora estão quase prontas, porque não estão mais conseguindo sair para as entrevistas, para as palestras nas universidades. Então, nós vamos ter que pescar um pouquinho para descobrir o que, afinal das contas, tem de bom nesse momento, né, que é muito, volto a dizer, muito pouco de bom, né? Sim. Acho que, difícil, eu né? acho que tem coisas que a gente não pode fazer, né? Então, acho que é muito legal o que você falou, porque, assim, a gente também tem falado isso muito aqui. Quando rolou tudo isso, a gente pensou assim, o que nós vamos fazer, né? Nós trabalhamos com marketing e divulgação, o que vai acontecer com os escritores e com o mercado do livro? E no primeiro momento, os nossos clientes, as editoras, meio que, acho que a gente vai segurar os lançamentos, aquelas primeiras 2 semanas que foram super tensas, assim, né? Sim, e aí sim. depois, aí rolou um movimento totalmente ao contrário. Não, nós vamos para cima, nós vamos lançar. Aquele site da editora que estava abandonado, a gente teve que arrumar, porque eles não queriam investir no site. Então, a gente percebeu que as editoras começaram a investir mais no marketing. Então, quem não estava dando bola para o online, né, Berenice, agora foi arrumar a rede social, aí foi fazer promoção de e-book na Amazon. A gente, assim, na agência, a gente fala assim nós falamos assim com os nossos escritores, o trabalho que está bombando, porque a gente, claro, depende muito da venda online. Então, hoje, as livrarias fechadas no Brasil, a maioria das livrarias estão fechadas, né, nas capitais, em São Paulo, no Rio. A gente sabe que aqui em Santa Catarina liberou, mas né, estão praticamente onde tem mais vendas estão fechadas. E aí todo mundo recorreu para o online. E a gente fez uma pesquisa, uma matéria até que vai sair com algumas editoras, e todas elas apontaram um aumento na venda online. Então, a gente percebe como a sociedade, de fato, se adapta. E o que mais interessante é que eu não tenho dados para passar, porque senão, né, mas assim, na nossa percepção, a imprensa tem divulgado mais livros, porque eles estão precisando de pauta de entretenimento. Então, as gurias aqui, a assessoria tá trabalhando muito. E outra coisa também que a gente percebeu é que, assim, com essa necessidade de vender, as livrarias, as editoras estão falando muito mais de livro. Então, eu percebo, assim, que para nós aconteceu, como você falou, um start, assim, sabe? Precisou ter uma crise para todo mundo sair da zona de conforto. O que é a zona de conforto? A editora faz, lança o livro, o autor faz, lança o livro, aí vai para a livraria e vai aquela coisa. De repente, o online, que era, sei lá, 20%, 30% do faturamento da editora, ele passou a representar 100%, né? Todo o faturamento precisa vir do online. Então, eu acredito que, como você falou dos movimentos, eu acredito que vamos ser a literatura também, que é a nossa pauta aqui da semana, ela vai ter uma literatura pós-coronavírus, né? Pós-quarentena. Vai ter sim, e acho que é importante, porque nós temos que perceber, ao mesmo tempo, a força de uma população mundial e a fragilidade dela. Né? Então, e talvez acenda algumas luzes de alerta que talvez muitos de nós professores e muitos de nós escritores, né, já tivéssemos anunciado em alguns momentos, né, por tantas metáforas que as obras publicadas têm, mas agora essas metáforas se configuram, né, como realidade. Né? Em nenhum momento, eu acho, se pensou que nós estaríamos vivendo esta realidade, né? Se anunciava, sim, as facilidades da tecnologia para a contemporaneidade e para daqui para frente, né? Se me permite até fazer uma referência uma postagem numa rede social. Eu tenho rede social, sim, eu converso com os meus estudantes pela rede social,
é uma rede social mais voltada para as questões da literatura, mas eu trabalho, sim, eu acho que é uma possibilidade de diálogo com os meus estudantes, com as pessoas que eu conheço, né? Então, tem muitos estudantes comigo, e eu recebi um post, não sei se todo mundo vai ter essa referência, mas tinha uma animação que chamava Os Jetsons, que era uma animação futurista, né, da década de 60, né? E lá aparece tudo o que a gente está fazendo nesse momento, aparecia lá, né? O patrão da personagem principal dando bronca nele por vídeo, o filhinho dele, né, abrindo a boca para o médico olhar lá no outro lado da tela, né? O cachorrinho deles, ele caminhando numa esteira, que já é ultrapassado, já é uma realidade. E então, quer dizer, parece que alguém já tinha analisado os cenários, já tinha essa percepção. E isso é uma característica da arte. A arte, ela tem essa capacidade de, por conhecer o mundo passado, por entender como se vive nesse mundo, se consegue projetar um mundo que está por vir. Então, a arte, ela é precursora disso, né? Eu diria até que as artes plásticas com maior ainda propriedade, né? Mas a literatura também. Se pegarmos grandes clássicos da década de 50 e 60, por exemplo, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, o que ele faz? Ele vai descrever um futuro, na época, terrível, mas que muitas coisas nós estamos percebendo agora. Então, a arte é magnífica por isso, porque a arte dá essa possibilidade das pessoas se compreenderem nos seus espaços de integração, nos seus espaços sociais, né? Nós precisamos de todas as outras ciências, né? Sem a ciência, nós também não estaríamos, nem aqui estaríamos nós duas a conversar nesse momento, né? Verdade. Mas a arte, ela tem a sua ciência, e porque ela tem essa sua ciência, é que ela nos enche de sensibilidade, né? É que ela nos dá essa capacidade de lutar contra a diversidade. Então, e a literatura, eu sempre brinco, né? Não sei se alguém disse, desculpa porque eu não tenho a referência, né? Eu digo que a arte e a literária, sobretudo, nos salva de nós mesmos, né? Salva. Eu não me lembro de quem, eu sei que tem uma autoria, talvez o Eric Fromm, eu não me lembro agora, eu sei que tem essa descrição, ou Daniel Pennac, talvez num livro dele chamado Como um Romance, eu acho que é aí que ele fala, né, que a arte, ela tem a capacidade de nos salvar, né, porque ela nos desvia do real, mas não nos tira dele, ela só nos desvia naquele momento, então nós temos possibilidade. Como o cinema também faz isso, né? A arte, né? A arte, a música. A gente falou assim, a gente, até como eu trabalho com marketing, eu brinco com os autores, né? Não fiquem postando falando do Netflix, né? Porque às vezes tem aquela campanha assim, desliga o Netflix e vai ler um livro. Eu falo, quando você fala Netflix, você lembra que é pra pessoa que tem Netflix, né? Então fala pra pessoa, pega o livro, abre o livro. A gente tem essa brincadeira aqui de falar pro próprio escritor, né? Abre o livro, conta o livro. E a gente tem percebido escritores nesse momento também, tem contação de história, né? Tem muita gente fazendo contação de história para as crianças com vídeos aí no YouTube. A gente tem uma escritora também, que é a Cleo, que faz esses vídeos de contação para as crianças. Então tem um outro movimento aí que eu acho que vai deixar um aprendizado e um legado para a próxima geração. Porque eles vão estudar como a gente passou por isso, né? E os livros que vão poder retratar, né? Isso, e a arte, né, principalmente a arte plástica, eu gostaria também de fazer uma alusão aos designers, porque hoje em dia nós estamos vendo muito, na literatura infantil, sobretudo, infanto-juvenil, como o ilustrador, ele é tão autor quanto o escritor do livro, né? E antes o escritor chamava alguém, ilustra para mim isso aqui, hoje não. Hoje a autoria é dos dois, então, de novo, duas artes se conjugando, né? E muito importante quando você traz a questão das outras artes na escola, das outras artes na sociedade, me refiro um pouquinho à escola, porque talvez tenhamos também, nesse momento, alguns professores que possam estar nos assistindo, né? Porque nós temos que polarizar, né? Não temos que polarizar só a literatura, só o cinema. Eu fiz um projeto no ano passado com uma das turmas que eu trabalho, que eu leciono, e eu trabalhei com o filme e com os livros que dialogavam com esse filme, né? Então, foi um projeto de 2 meses, muito bacana, né? Dentro de um evento da minha universidade que chama Abrir o Mundo, ligado a um programa de literatura infantil
que eu trabalho lá, que é o Prolige, e lá a gente conseguiu trabalhar com essa perspectiva, e foi super importante, né? Essa perspectiva de você poder conjugar as coisas, integrar, né? O cinema é tão interessante quanto a literatura, e talvez trabalhando com o cinema, ou dialogando com o cinema, você possa encaminhar a formação de leitores, porque você lê tudo, você não lê só a palavra escrita, né? Nós lemos tudo tem ao nosso essa conexão, né? Tem essa conexão. Paulo Freire fala que muitos falam, mas ele é o grande iniciador, né, da discussão sobre que nós não lemos só a palavra escrita, nós lemos o mundo ao nosso redor. E isso é verdade, né? Basta o que nós estamos fazendo agora. Quantas coisas ao mesmo tempo estão acontecendo nesse momento que nós estamos conversando aqui, e quantas coisas estão passando no pensamento das pessoas que estão nos ouvindo, quer dizer, é muita informação, é muita energia. É muito né? conteúdo, é muita coisa, né? E essa coisa que você falou do cinema e do filme, sempre tem aquela brincadeira, né? A gente tem um grupo de blogueiras também, parceiras da agência, e toda vez que a gente faz leitura coletiva, elas falam assim, quando tem um livro que virou filme, né? É sempre aquela coisa, né? Quem é apaixonado por literatura... Não, o livro é sempre melhor, né? E a gente brinca muito com isso, porque é gostoso essa comparação, né? Eu acho que quando a gente... agora, nessa época de pandemia, as pessoas estão assistindo muito o ensaio sobre a cegueira, né? Diz que deu um boom e tal. E aí eu falei assim, bom, tomara que tenha esse boom também no livro, né? Porque eu primeiro vi o livro, depois eu fui ver o filme. E eu, diferente da crítica, eu amei, porque realmente eu achei que as pessoas conseguiram... Porque como o Saramago é muito detalhista, né? Então eu imaginava o ambiente como o filme mesmo retratou, né? Então eu acho que isso é gostoso, né? Outra questão que eu gostaria de levantar é que depende muito, né? O cinema e a literatura, elas têm liberdades, são livres. Eles não têm necessidade. Tanto que quando a gente vê, aparece lá, baseado em... Ora, se é baseado em, não quer dizer que é, né? E tem que ser, o ensaio sobre a cegueira, o próprio Saramago foi entrevistado à época, né? E há quem diga, eu não sei se essa informação é verídica ou não, porque é muita informação que chega, eu tento selecionar muito os discursos depois que eu vou usar, né? Mas diz que ele gostou muito do filme, né? Que se assemelhou muito aquilo que ele imaginava também. Mas em outras situações, aí eu concordo, né? Que o livro parece que ele tem mais, nós temos mais espaço para a imaginação, mas nós temos que entender que quando nós comparamos o cinema à literatura, é que ambos têm liberdades. É verdade. E eles podem fazer aquele processo criativo do jeito que eles querem. Ora, obviamente, né? Se eu gosto mais de cinema, para mim, quase que invariavelmente, o filme vai ser melhor, né? Porque aí nós estamos trabalhando num outro campo, que é o campo do gosto e o campo do desejo. É diferente do campo, né, da literatura como estrutura para ser estudada, teorizada. Então, isso é bem interessante. A gente precisa compreender a arte como espaços de liberdade. É para ser livre que a gente trabalha com a arte, né? Se a gente quiser se aprisionar, a gente só olha para dentro da nossa casa, né? Eu sempre digo, se a gente quer ver a realidade, a gente abre a janela. Se a gente quer ver a ficção, a gente abre um livro. Daí alguns dizem assim para mim, você gostou daquele filme, aquilo é um absurdo, aquilo nunca pode acontecer. Eu disse, por isso que está no cinema, por isso que está na literatura. Porque se pode acontecer, tinha que estar em livro de história também. Se o que está no livro de história também essa verdade tão discutida. Então, se eu quero realidade, eu vou trabalhar, eu vou almoçar, eu vou dormir, vou acordar. Isso é a minha realidade. A arte, ela vem para quê? Para nos dar essa liberdade. E a literatura, ela é fantástica, porque ela passa isso para a gente a conta-gotas. O cinema é uma arte imediata. Você senta e 2 horas depois você sai, né? Salvo quem tenha muito fôlego, muitas obras não se consegue ler em 2 horas. Então, você vai se apropriando de forma gradativa daquela história, daquelas personagens, e quando terminam, principalmente os romances, parece que a gente é íntimo, né? Eu brinco com os meus colegas da literatura, a gente não chama, e o Machado, você já leu o Machado como se o Machado fosse íntimo nosso. É verdade. Então você vai construindo, se apropriando tanto dessas pessoas, das personagens que essas pessoas criam,
que elas passam a ser da nossa realidade. A gente vê tantos debates assim, né? Porque, esse é meu autor preferido. Não, né? Tem os machadistas, vai criando aí os fã-clubes do bem. E a gente, no nosso bate-papo, foi isso, né? Mas, unanimidade, Machado de Assis. A gente não encontra, assim, quem, né, fala, brilha o olho. Olha, assim. eu vou te dizer, assim, eu também tenho, claro, uma preferência, porque ele eu acho que quando eu li as primeiras obras do Assis, me acendeu para essa percepção da qualidade da forma e do conteúdo e da linguagem dele, né? Mas eu acho assim que é difícil a gente escolher. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de escolher entre o Machado de Assis, o Saramago e o Guimarães Rosa, o Saramago português, enfim, eu tenho essa dificuldade. E queria também marcar uma questão que eu acho muito importante, a formação de leitores, né? É muito importante que nós saibamos ler. Não é saber decodificar as letras, né? Porque isso todo mundo consegue, ninguém deixa de saber ler ou escrever se tem a oportunidade para isso, né? Se pode ter ser acolhido nessa perspectiva inclusiva de ler e escrever, né? Mas, muitas vezes, você quer obrigar o estudante na educação básica ou fundamental a gostar de ler. Você tem que gostar de ler. Na verdade, eles precisam saber ler. Gostar é como gostar de outra arte, como outra qualquer. Se eu conheço como que é um cinema, como é que funciona, eu sento lá e assisto, eu posso gostar ou não de ir lá, né? Agora, a literatura, nós precisamos nos apropriar do que é ler, de saber ler. Depois eu posso dizer se eu gosto ou não. E muitas vezes, formar leitores não é só entregar a obra, né? É criar possibilidades, né? É criar grupos de estudos. Eu me lembro que tinha um grupo de estudo da educação básica que eu encontrava num shopping da cidade aos sábados de manhã. Nós íamos com um grupo, era na época 10 alunos, eu não me lembro, nós tomávamos café e discutíamos obras. Então, a literatura, ela tem essa possibilidade. E eu posso, se eu conheço e sei ler, e se ler nessa questão mais ampla, eu posso dizer, eu prefiro o teatro à literatura. Mas eu preciso conhecer para poder fazer essas diferenças. Eu acho que isso também um pouco falta. Falta, né? A pessoa fala que não gosta e não sabe nem porquê, né? Eu não gosto de ler. A gente escuta isso muito, né? Eu não gosto de ler, eu vou ler e me dá sono. Eu tive um professor que eu estava na época do TCC e tal, eu fiz um ensaio, e aí eu sou formada em jornalismo, me formei no ELUSC, que é em Joinville. Que legal. Porque depois que eu fui para São Paulo. Sim. E aí eu cheguei pro professor naquela época de muita leitura, e ele dava, né? Aí eu fui ler o Mito de Sísifo, eram umas coisas assim que a gente lê muito nessa época de TCC, né? Às vezes que não leu um ano inteiro, tem que ler naquela época. E aí ele falou assim, eu falei, nossa, professor, eu vou ler e eu fico, né, trabalhando, estudando, e eu vou ler, eu fico muito cansada. Falei, o que eu faço para aguentar, para pegar um livro assim, sabe? E ler bastante e tal. Aí ele sentou assim também, igual você, Berenice, né, com mestrado, com doutorado. Aí ele falou, não, vem aqui, senta aqui que eu vou te dar um conselho. Eu pensei, meu Deus, eu viro conselho, o melhor conselho do mundo, né? Aí sentei assim, aí eu falei, tá, professor, o que eu faço então quando vier esse sono, pra eu terminar de ler, eu tomo café, o que eu faço? Ele falou assim, quando vier o sono, você vai pegar e você dorme. Eu fiquei tão frustrada com a resposta. Eu diria a mesma coisa. Porque eu queria, tipo assim, que ele falasse alguma mágica, alguma coisa, o que a gente faz pra aguentar? Porque, assim, e você vê como a literatura ela é tão boa, né? Às vezes as pessoas tomam um remédio para insônia à noite, né? Pega um livro que, olha, com certeza, uma hora o sono vai vir, né? E uma questão legal essa que você está trazendo, né? Quando claro, nós temos que estudar muita literatura. Se nós queremos estar à frente de uma turma, né, seja de educação fundamental, do ensino superior, hoje a minha experiência está no ensino superior, nós precisamos nos apropriar do nosso fazer e do nosso saber. E muitas vezes, né, eu tive colegas, assim, que conversavam sobre literatura com os alunos, né, aí não sendo professor de literatura também, que não gostava de ler, por exemplo, né, e tudo bem, não faz mal, eu acho que precisa dizer que não gosta de ler, né, mas você tem que cuidar muito com os grupos que você está, porque em muitos momentos você é referência, né. Então, claro, até um pouco de preconceito da minha parte, assim, citar isso, mas eu fiquei muito incomodada com aquilo,
O professor de língua normalmente não diz isso porque ele é um leitor praticamente, né? Mas não é só o leitor dos clássicos, né? Ele precisa ser o leitor do que é contemporâneo. E o que eu percebo muitas vezes, que pela correria do dia a dia, nós lemos muitos clássicos e às vezes abandonamos os escritores contemporâneos, os jovens escritores. Eu me aproximo muito, eu leio muito essas obras. Por quê? Porque eu trabalho num curso de letras, de formação de professores. Então, esses jovens que estão comigo hoje, ou nem tão jovens, hoje o curso tem uma variação grande de idade, isso é ótimo, as pessoas estão voltando também a estudar, mas precisa ter o compromisso do que é contemporâneo, senão nós ficamos só muito amarrados, aí nós nunca vamos saber por que ler os clássicos, né? Porque nós temos que conhecer o que é contemporâneo. Então, eu dou muito valor para pessoas que estão começando a sua história, né, dentro da literatura, e eu sempre tento trazer para a sala de aula esses autores também, né, para conversar com eles, se tem uma autora, porque tem uma história toda, né, de comparação, porque eu estava estudando a influência dos blogs na literatura, então eu trouxe, mas de uma forma geral, nós temos que também entender que o professor é referência, né? Nós não somos responsáveis por coisa nenhuma, por criar isso, aquilo, mas o professor tem que ter esse cuidado, né? Essa referência mesmo, e às vezes ele vai indicar esse livro. Eu me lembro que teve um autor em determinado tempo que vendia milhões de livros, né? Aí alguém disse, nossa, Bíblia, você está deixando os teus alunos lerem esse autor? Aí eu disse, estou. Por quê? Não era para deixar? Não, porque todo mundo sabe que não tem qualidade. Eu disse, não sei, deixa eu conversar com os meus estudantes sobre isso. Fizemos um trabalho com eles sobre esse livro, isso na educação básica. Depois, ato contínuo, eu ofereci outros. E aí nós fizemos outros projetos. Eu não precisei dizer nada sobre aquele autor. Eu trabalhei com aquele autor, porque era aquilo que eles queriam naquele momento. Sim, né? Mas cria um universo para ela. Então, eu tento nunca trabalhar nesse universo muito maniqueísta, de 880, ou nesse universo muito de confrontamento, mas é aproximação. É aproximação. Né? Essa palavra que eu sei da minha boca agora, que é uma forma de criar essa conexão com eles, né? Por exemplo, igual você falou, a Catarina, se ela gosta do gibi, ela tem os livros já, né, da escola e tudo mais, ela lê, tá, né? Mas eu sei que o preferido dela é o Maurício de Souza, mas é a iniciação dela, e daqui a pouco ela vai automaticamente partir para os outros tipos de literatura, né? Foi muito legal o nosso bate-papo, a nossa conversa, porque eu acho que criou tantas caixinhas aqui. Eu acho que quem está ouvindo, eu falei para os escritores, participem, para vocês terem insights, né, professores, que todo mundo, leitor, todo mundo vai aproveitar e tirar alguma coisa para o seu momento, né? Porque, por exemplo, você falou de professor que não gosta de ler, eu já vi de escritor que não gosta de ler. E como é que o escritor faz pesquisa, né? Como é que ele vai fazer um bom romance de época? Como é que ele vai fazer um livro de autoajuda? Como é que ele vai fazer um livro que vai entregar para a pessoa um conteúdo, para fazer esse leitor se apaixonar, se ele também não se prepara antes, né? Não é só uma inspiração, não é só uma ideia, né? Então é muito bacana esse incentivo e esse teu papo aberto com a gente. Eu de verdade estou com vontade de me matricular, viu, Luana, no curso de letras. Porque é muito gostoso. Eu acho que todo mundo que, né, faz comunicação social tem um pezinho, né, para querer fazer... Eu acho, né, que o curso onde eu atuo, né, ele tem 50 anos, né, 52 anos na região de Joinville, né, na Univille, e a gente tem muito orgulho, né, das pessoas que têm passado pela gente, e não é retórico, nem é só dizer, essas relações que a gente tem com os estudantes do curso é que nos constroem. Na hora que o professor abre o coração e percebe que a gente entra numa sala com muito menos do que quando a gente sai dessa sala, porque é tanta informação, os jovens leem tanta coisa, os estudantes vêm com tanta informação importante para nós, discussões importantes. Eu nunca entro da mesma forma numa sala, né, saio, desculpe, de uma sala quando eu entrei, porque eu aprendo com os estudantes, e nós temos que ouvir os estudantes. Então, a gente só aprende no elemento dialógico, né? Então, eu acho que o nosso curso lá tem essa característica, né? Não é nenhuma referência sem critério, né? Eu acho que a gente pode sim fazer um trabalho muito importante e a gente está de coração aberto para poder conversar com vocês o tempo todo e quebrar muito essa questão, né? O professor de literatura, o mestre, o doutor, né? Eu acho que isso não importa. Importa
quanto você se dedica à literatura. Muitos educadores sociais são muito mais leitores, muito mais literatos, entre aspas, do que muitas vezes nós, que estamos amarrados, às vezes, a algumas convenções da pesquisa, né? Mas eu gosto muito de conversar com as pessoas e contem comigo sempre, se eu puder. Ai, que bom, nossa, eu adorei. Vamos criar, a hora que passar tudo isso, vamos criar um evento ao vivo junto com as pessoas, de repente um grande sarau de literatura, né, Luna? A gente organiza com todo mundo, vai ser um prazer. Nossa, gostei mesmo. Foi uma tarde maravilhosa. Eu acho que todo mundo que ouvir esse conteúdo aqui vai sair com vontade de ler mais, de estudar. Não fique com muitas expectativas, vamos ver isso. Tu sabe que tem, né? Tem os livros, igual você falou que não gosta de ler no celular e no computador. Tem tudo no domínio público e a gente tem uma editora, que é a Editora Edipro, que lança eles, edita a capa e tudo mais. Sim. Porque as pessoas querem ter o livro em capa dura ou a revisão em casa, no papelzinho mais, né, no papel cochê lá, que dá mais conforto para a nossa leitura, né? Então, sim. Acho que as pessoas vão sair daqui hoje e vão sair querendo comprar mais literaturas clássicas. Tomara, e sempre ter esse cuidado de olhar, não querer comparar com a realidade de hoje, né? Olhar e dizer, naquela época aquilo era assim, então faz sentido, né? E fazer essas entender pontes. O contexto da história, né? Isso, para poder... até para a gente não ficar rotulando os escritores, né? Os padrões para aquela época dele era daquele jeito, e por isso que talvez, é um pensamento machista, é um pensamento... Mas era o que eles viviam naquela época, né? Sem dúvida. É isso? É isso, obrigada, tá ótimo, bom? Então. Um beijo, gratidão, que seja ótimo até o final da tarde aí, um beijo.